Meus prezados amigos e irmãos, boa tarde a todos. Que a paz do Cristo seja com todos nós. Em mais um encontro de estudos, de aprendizado. Hoje, retomando aqui os nossos estudos em torno do livro Paulo Estevão, em seu capítulo de número 5, da segunda parte, que tem por título Lutas pelo Evangelho. Onde nós vamos ver, meus amigos, em resumo, que nem sempre as dificuldades que os cristãos enfrentaram ao longo dos tempos, ao longo dos séculos, se resumiam nas arenas, nos embates, nos episódios de perseguição, de espoliação, de apedrejamento, mas às vezes esses obstáculos, essas lutas se infiltravam de forma sutil dentro das próprias casas, dentro das próprias igrejas cristãs, com o intuito, movido aí pelas forças do mal e da ignorância que existiam à época e que ainda existem no mundo, de diminuir a luz do Evangelho, de deturpar as lições do Cristo, gerando confusão, gerando contendas entre os seus seguidores. Nós vamos ver como que um episódio, logo aqui, nos primeiros anos do cristianismo, quase que ameaça a sobrevivência da propagação das ideias de Jesus no mundo, mas que felizmente, sob o amparo e inspiração divina, e com o concurso de cristãos sinceros àquela época, foi superado, permitindo que o cristianismo continuasse a sua marcha de propagação, de divulgação pelo mundo da época. Antes, meus amigos, de iniciarmos, portanto, maiores comentários, vamos fazer a nossa prece de início para que a gente peça ao alto a inspiração necessária, o amparo e a proteção que precisamos para essa tarefa que para nós sempre traz dificuldades, no sentido de não distorcermos a pureza e a beleza dessas lições e podermos aqui ter a capacidade de comentar, de sintetizar, auxiliado pelo mundo maior, haja vista as dificuldades que a gente ainda traz, em diversos sentidos, meus amigos. Portanto, vamos à nossa prece de início, para que a gente também entre no clima da oração, nos sintonizemos com o alto e possamos juntos refletir, pensar, assimilar as lições que esse capítulo nos traz e que certamente nos serão muito úteis, muito valiosas. Senhor Jesus, Mestre amado e querido amigo, agradecemos ao Senhor a bênção da vida, a oportunidade do estudo, as bênçãos que têm sido derramadas sobre todos nós. Lhe rogamos, Mestre, nessa hora, que o Senhor se faça presente junto a nós, aonde quer que estejamos, de maneira, Mestre, a sempre elevarmos os pensamentos ao seu amor e à sua bondade, e assim, querido amigo, irmos mudando o clima espiritual da terra, no sentido de implantarmos o vosso bendito Evangelho, estabelecendo a concórdia, o respeito, a união entre as criaturas, que um dia hão de tratar-se fraternalmente como uma só família. Que a bondade divina se derrame sobre os nossos lares, sobre a vida de todos nós, e sobretudo nos ajude, Mestre, no intuito de lermos, comentarmos, compreendermos essas lições da melhor forma possível. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, livrando-nos do mal, porque vossos são o reino e o poder, a majestade e a glória, hoje e sempre, que assim seja. E com a nossa prece, em nome de Deus nosso Pai, de Jesus nosso Mestre amado, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, espírita cristã, de oração, estudo e trabalho,
agradecemos ao alto e damos por iniciados os nossos estudos na santa paz do Senhor. Que assim seja. Vamos lá, meus amigos. Conforme dizíamos, esse capítulo 5 do livro Paulo Estevão, ele, com o título de Lutas pelo Evangelho, vai trazer para a gente aqui um capítulo importante e decisivo do cristianismo no mundo, uma vez que as lições de Jesus começavam a sair dos ciclos, ou seja, dos círculos, aliás, dos judeus. O cristianismo não era mais limitado aos povos judeus e começava a ser levado, estudado, divulgado junto aos chamados povos pagãos ou gentios, aqueles que não tinham por base o patrimônio religioso dos judeus, qual seja os livros de Moisés e o legado dos profetas que se seguiram ao grande legislador hebreu. E à medida, meus irmãos, que o cristianismo, portanto, saía de junto, né, dos povos judeus e que traziam consigo já a crença no Deus único, que já tinham consigo as lições em torno dos 10 mandamentos, que já tinham consigo exemplos de vidas e de testemunhos valiosos que os profetas vivenciaram, como Elias, como Isaías, que conheciam as profecias do Messias e do Salvador, conforme os anúncios especialmente de Isaías, né, no Velho Testamento, no chamado hoje Velho Testamento. Uma questão começou a incomodar e a causar cisânia, a causar divergência entre os cristãos oriundos do judaísmo e os cristãos oriundos do gentilismo ou do paganismo, né? Daqueles povos que não tinham consigo a tradição da religião judaica. Muitas dessas questões, portanto, especialmente a exigência da circuncisão, começaram a ser motivo de dissensões, na qual, segundo alguns cristãos oriundos do judaísmo, era necessário observar-se e seguir alguns preceitos básicos desse patrimônio religioso, ou seja, a observância das regras atinentes à alimentação, a observância das regras no que dizia respeito a lavar as mãos antes das refeições, a outras práticas exteriores que o judaísmo previa, enquanto os cristãos que vinham ou da ausência de um patrimônio religioso, ou que conviviam com o legado das religiões grega e romanas, do politeísmo grego, e que mais tarde foi absorvido e parcialmente modificado pelos romanos, esses não observavam essas práticas exteriores de fé. E nisso começou a haver divergências e até mesmo a formação de partidos dentro do cristianismo, ameaçando até mesmo cisões, rompimentos. Esse foi o quadro com que se depararam Paulo e Barnabé ao voltarem de sua primeira viagem missionária, conforme o capítulo anterior nos narrou, assim que eles chegam na igreja de Antioquia. Igreja de Antioquia que era para eles, não só para eles, como na época também, uma referência de coesão em torno das ideias de Jesus no Evangelho. Ou seja, na qual não se havia acepção de origem religiosa, não se dividia as pessoas como oriundas ou não do judaísmo, pelo contrário. Como era uma cidade muito cosmopolita, uma cidade onde tinha ali um movimento comercial e industrial muito grande, ali as pessoas se juntavam em torno das ideias de Jesus sem cogitarem disso. Cada um com sua origem, cada um com seu passado de crenças, de prática religiosa, agora irmanados nas ideias de Jesus. Então, quando eles chegam e veem que não havia mais aquela coesão, que não havia mais aquele senso de fraternidade, de compreensão recíproca, de entendimento do Evangelho que havia quando eles, 4 anos atrás,
partiram para a viagem na qual eles divulgaram o evangelho no território da atual Turquia, conhecida à época como Ásia Menor, e que reunia regiões chamadas como Panfilha, que tinham lá cidades de Derbe, de Listra, de Perge, as cidades aquelas narradas, né, no capítulo anterior, na primeira viagem de Paulo. Aquilo ali foi um motivo de muito espanto para Paulo e para Barnabé. E, meus irmãos, junto daquele clima de dificuldade, de convivência, o alto também, a espiritualidade maior também já não mais se manifestava como antes junto àqueles irmãos. Ou seja, já não havia ali os fenômenos mediúnicos maravilhosos que aconteciam à época em que eles lá estavam, como o fenômeno das vozes diretas, por exemplo. Pelo contrário, dentro daquele clima ali de cisânia, de divisão, a própria obra, a própria divulgação e entendimento do Evangelho de Jesus estava prejudicado. Antes, meus amigos, da gente continuar na narrativa do que vem daqui por diante, vamos dar uma olhada geral no capítulo, no que esse capítulo 5 nos traz. Esse capítulo 5 do livro Paulo Estevam encontra paralelo no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 15. Ou seja, para um capítulo de Atos dos Apóstolos, conforme os registros, né, constantes lá, feitos por Lucas e constantes no Novo Testamento, o livro de Atos, em seu capítulo 15, nós temos lá o título dele como sendo o Concílio de Jerusalém. Para esse capítulo 15 de Atos, nós temos Emmanuel escrevendo todo um capítulo aqui no livro Paulo Estevam. Entretanto, conforme a gente observa na evolução do estudo da obra Paulo Estevam, em muitos pontos Emmanuel desenvolve melhor, descreve melhor, até mesmo porque num texto bem mais amplo e conforme a capacidade nossa de entendimento hoje, situações que foram rapidamente mencionadas nas escrituras bíblicas, que foram rapidamente mencionadas nos registros de Lucas. Ou seja, nesse capítulo do livro Paulo Estevam, tem situações que sequer foram comentadas por Lucas. Como, por exemplo, quando Pedro veio até a igreja de Antioquia, se deparou com as dificuldades, ou seja, com esse clima de divisão que se formava, bem como também qual foi a postura de Pedro, que foi importantíssima. E isso não consta em Atos dos Apóstolos. Já aqui nós vamos ter a descrição por Emmanuel. Outro ponto, meus irmãos, que a gente observa nesse capítulo e que a gente começa a observar é o seguinte: o Evangelho, a implantação do Evangelho no mundo é eminentemente uma obra coletiva. Ou seja, quem foi maior na implantação do Evangelho? O Cristo não fazia essa acepção. E também não colocava a tarefa de divulgação e de propagação e de continuidade do Evangelho em somente uma criatura, em somente um de seus seguidores. Ou seja, nesse capítulo nós vamos ver claramente que cada cristão à sua época tinha o seu papel na implantação das ideias de Jesus no mundo. Pedro era muito importante, Paulo era muito importante, como Tiago, filho de Alfeu, ou Tiago menor, também tinha grande importância. Cada um em seu papel, cada um com sua tarefa, cada um com seu trabalho. Assim como Marcos teria o seu, assim como Tito aqui começa a aparecer nas narrativas de Emmanuel, assim como Barnabé, ou seja, cada um de nós tem a sua tarefa, o seu papel. Essas tarefas se somam, às vezes cada um de nós com uma habilidade ou com uma característica que nos é própria, tem algo a contribuir com o Evangelho no mundo. E assim foi no tempo de Jesus, e assim era no início do cristianismo no mundo. Ou seja, se nós desejássemos aqui estabelecer um ranking, né? Desejássemos aqui estabelecer qual dos dois foi o maior, se foi Pedro ou foi Paulo, nós vamos ver, meus irmãos, que essa classificação não é possível.
porque cada um tem a sua importância conforme o contexto que se desenrola, conforme a situação que se apresenta. O próprio Tiago, filho de Alfeu, que tendia para o judaísmo, que assumia postura de defesa das ideias, do patrimônio dos judeus dentro da igreja cristã, dentro da casa do caminho, foi fator fundamental para que a igreja não acabasse. E que ali um dia fosse socorrido Estevão, o próprio Paulo ali um dia foi socorrido, e assim tantos outros que chegavam, travavam contato com o evangelho de Jesus ali, além, meus irmãos, da multidão de necessitados de toda ordem que procuravam a igreja de Jerusalém, que procuravam a casa do caminho como um ponto de socorro, de alívio, de amparo, de assistência para o corpo e para a alma. Então, nós vamos observando nessa narrativa que o evangelho é obra coletiva. Que não, quem quiser ser o maior, que se faça o menor de todos. Ou seja, que a gente jamais busque evidência pessoal, destaque pessoal, porque quando a gente se engana nesse sentido, nós estamos fadados ao insucesso, ao fracasso. E aí que é o pior. Não ao fracasso da obra, mas ao fracasso pessoal. Porque Jesus substitui as peças. O mestre e suas falanges de espíritos abnegados e superiores não vão comprometer a obra de implantação do evangelho no mundo por um ou por outro que falha no cumprimento da missão. O próprio Chico, com toda a sua grandeza e sua humildade, dizia o seguinte, quando lhe perguntavam, quem que vai te substituir, Chico? Ele virava e falava assim, ô meu filho, eu sou igual uma grama, né? Um fiapo de grama. Hoje eu estou aqui vivo, cumprindo uma função, o dia que eu morrer vem e cresce outra. E assim é a implantação do evangelho no mundo. Feliz daquele que assume o seu papel com alegria, de bom ânimo, de boa vontade, mas sem noção de grandeza pessoal. Isso é totalmente incompatível com o evangelho no mundo. Pois bem, meus amigos, o que nós vamos fazer daqui por diante? Vamos voltar para o nosso capítulo e aí nós vamos fazer a narrativa, né? Nós vamos avançar aqui pelo texto de Emmanuel, fazendo alguns acréscimos, destacando alguns pontos que nos servem aqui de referência para a compreensão desse capítulo, bem como da obra como um todo, do início do cristianismo no mundo, que é uma das grandes propostas desse livro para que a gente compreenda. Então, nós dizíamos que esse capítulo aqui se inicia com o retorno de Paulo e Barnabé da primeira viagem que fizeram, divulgando, ensinando o Evangelho de Jesus e implantando algumas igrejas cristãs, principalmente dentro de alguns lares que os acolheram, como era o caso lá da casa de Ló e de Eunice, né, em Listra, em Derbe, como foi o lar de Eustáquio, o oleiro, como foi enfim, outros que o receberam, como foi lá em Neapafos, junto do romano Sérgio Paulo, que os recebeu na ilha de Chipre, e que logo no início ali fenômenos mediúnicos favoreceram a implantação do cristianismo na ilha de Chipre, e dali tantos outros cristãos se aproximariam, seriam instruídos, seriam formados. Pois bem, quando Paulo e Barnabé retornam, o espanto deles foi muito grande. E isso, meus irmãos, nós estamos aqui em volta do ano de 47 ou 48 da era cristã. Ou seja, após aí 15, 20 anos da morte de Jesus, da morte física do Mestre, e, ou seja, os primeiros anos ainda, né, da implantação do cristianismo no mundo. Quando Paulo e Barnabé se depararam com aquela situação, Paulo tentou com muito esforço afastar aquelas dissensões, com a defesa do seu ponto de vista de que a criatura ser ou não circuncidada, ou seja, exigir-se práticas exteriores do judaísmo para aqueles que chegavam no cristianismo era algo absolutamente indiferente. E qual que foi uma das primeiras dificuldades com que Paulo se deparou? Comenta aqui Emmanuel o seguinte, ó.
alguns elementos chegados de Jerusalém, ou seja, haviam cristãos ali dentro da igreja de Antioquia que vinham de Jerusalém, complicaram ainda mais a situação. Os menos rigorosos falavam da autoridade absoluta dos apóstolos galileus. Ou seja, o que eles começavam a questionar? Com que autoridade Paulo defende esse ponto de vista? Será que Jesus delegou a ele essa autoridade? Será que é ele quem de fato é portador do ponto de vista que há de prevalecer? Comentava-se a sorrelfa, ou seja, nos ciclos de boato, na surdina, que a palavra de Paulo e Barnabé, por muito inspirada que fosse nas lições do Evangelho, não era bastante autorizada para falar em nome de Jesus. Então vejam, meus irmãos, um problema aqui com os quais eles se deparavam, que era o seguinte: Paulo tinha ou não autoridade para falar em torno do Evangelho? Tinha ou não autoridade para falar em nome do Cristo? Então vejam que isso aqui seria um ponto que nasceu lá na igreja de Antioquia e que mais tarde iria infiltrar-se no cristianismo até os nossos dias atuais. Em que sentido? Quem tem autoridade final para decidir tal ou tal ponto em matéria de fé? Aonde buscar a palavra final? Diante de uma divergência, diante de uma situação inusitada, diante de uma dúvida se toma o primeiro ponto de vista ou um segundo ponto de vista. E aí eles questionavam a postura de Paulo, dizendo o seguinte: olha, os continuadores de Jesus são os apóstolos galileus. A palavra final tem que ser de Pedro, tem que ser de João, tem que ser de Tiago. Eles que conviveram com Cristo e foi a eles que Jesus deu a tarefa de continuar o evangelho no mundo. E aí, meus irmãos, a gente se depara com algo assim que é um roteiro para nós na atualidade do cristianismo e da doutrina espírita no mundo. Onde a palavra final? Onde a autoridade maior? Nós vamos observar que quando Pedro, na ocasião oportuna, foi chamado a opinar e a decidir o que ele fez, o que ele não se furtou, ele foi procurar a palavra final aonde? Em Jesus. Ele foi lá nas letras do Evangelho, nas anotações de Mateus, para decidir a questão, quando eles se reuniram lá em Jerusalém. E nós, na nossa atualidade, onde a palavra final está, meus amigos, da mesma forma no Evangelho do Cristo e nas lições, nos comentários, nas obras de Kardec. O próprio Chico, certa feita, foi advertido nesse sentido por Emmanuel. E nós aqui fizemos uma busca e localizamos a referência na qual Emmanuel deixou isso muito claro, ou seja, qual a ordem de prioridade, qual a base segura, qual a referência maior a partir da qual a gente analisa todas as demais. Qual a pedra de toque, qual o gabarito, qual a referência que nós temos dentro do cristianismo para podermos analisar ou embasar os nossos argumentos, o caminho que nós temos por seguir. Certa feita, foi perguntado assim para o Chico: Emmanuel já fez para você alguma referência especial sobre Allan Kardec? Aí o Chico respondeu assim, lembro-me de que, num dos primeiros contatos comigo, ele me preveniu que pretendia trabalhar ao meu lado, por algum tempo, por um tempo longo, mas que eu deveria, acima de tudo, procurar os ensinamentos de Jesus e as lições de Allan Kardec. E disse mais, que se um dia ele, Emmanuel, me aconselhasse algo que não estivesse de acordo com as palavras de Jesus e Kardec, que eu deveria permanecer com Jesus e Kardec, procurando esquecê-lo. Então tá aqui, meus irmãos. Essa orientação é a base segura que nós temos.
Se algum dia nós nos depararmos com dificuldades, com situações nas quais fiquemos em dúvida sobre que caminho, que decisão tomar, que postura adotar, procuremos o Cristo em seu Evangelho, procuremos o codificador que teve por trabalho, assistido pela espiritualidade superior, pela falange do Espírito de verdade, que é o conjunto de espíritos elevadíssimos que auxiliam Jesus na implantação do Evangelho no mundo. Ali encontramos o roteiro, a orientação sobre o que fazer, sobre o que seguir. Ali encontra-se a autoridade. Portanto, nós dispensamos a necessidade da hierarquia religiosa. Nós, espíritas cristãos, dispensamos a necessidade de termos aí orientadores, formarmos uma escala de orientadores, de dirigentes espíritas, não. A orientação encontra-se nos livros. A orientação encontra-se no Cristo, encontra-se no trabalho do codificador. Ali a autoridade, ali os pontos que nós temos para dirimir qualquer dúvida, qualquer dificuldade que tivermos. E, portanto, era o questionamento que Paulo enfrentava. Paulo e Barnabé. Tanto é, meus irmãos, que o que eles resolveram? Dada a desconfiança, ou mesmo o voto de descrédito que alguns lançavam em Paulo e Barnabé, eles resolveram então convocar Pedro para que viesse até Antioquia os ajudar nessa questão que fervilhava, que dividia opiniões sobre seguir-se ou não práticas exteriores do judaísmo, aceitar-se ou não judeus dentro das igrejas cristãs, seguir-se ou não práticas de fé que os judeus até então defendiam e tinham como certas. Esse era o ponto que os dividia, esse era o ponto que causava, essas divergências. Quando Pedro chega, ele então depara-se com a situação, comenta com Paulo e Barnabé que a questão em Jerusalém era semelhante, entretanto lá ela era ainda mais grave, devido à presença próxima ali do Sinédrio, ali ser o grande repositório da tradição dos judeus. A influência do farisaísmo e do judaísmo na igreja de Jerusalém era ainda mais intensa, conforme eles veriam. E, portanto, meus irmãos, o que aconteceu? Assim que Pedro chegou, ele não fez qualquer distinção entre judeus e gentios. Tratava-os todos com toda fraternidade, com todo carinho, com toda atenção que mereciam, independentemente da origem, porque via em todos ali criaturas que buscavam as ideias de Jesus. Portanto, não fazia qualquer acepção. Entretanto, passaram-se alguns dias e chegaram 3 mensageiros da igreja de Jerusalém para ficarem ali por alguns dias junto a Pedro. E aí Paulo observou com muita chateação que desde que aqueles mensageiros chegaram, a postura de Pedro se transformou muito. Em que sentido? Pedro deixou de visitar os gentios. Pedro passou a se reservar mais. Pedro deixou de expressar-se como vinha expressando até então. E aquilo ali provocou um incômodo enorme em Paulo. Tanto é que 2 semanas depois, em uma das pregações, em uma das oportunidades no qual se reuniram na igreja de Antioquia, ele, sem rodeios, foi direto ao ponto. E então, ele falou diante de todos e diante do próprio Pedro o quanto o incomodava a nova postura de Pedro. Queixando-se do discípulo amado, do hóspede muito amado, que havia mudado a sua postura, o seu comportamento, desde que aqueles 3 mensageiros de Jerusalém haviam chegado. E Paulo questionava diante de todos, ou seja, sem falar isso reservadamente com Pedro, mas pelo contrário, diante de toda a assembleia, no seguinte sentido: como interpretar seu procedimento afastando-se dos irmãos incircuncisos,
desde a chegada dos mensageiros de Jerusalém. Ou seja, Paulo o advertia, Paulo o censurava, Paulo claramente repreendia a conduta, o comportamento de Pedro diante de todos. E qual que era a postura de Pedro? Inicialmente de surpresa, mas também de muita serenidade, de muita calma. Pedro, ao contrário de milindrar-se, né, e de virar, por exemplo, para Paulo e dizer assim, ó, você devia me respeitar, né? Você devia vir e falar comigo em particular e não aqui no meio de todo mundo. Eu não tenho satisfações para te dar. Nada disso, meus irmãos. Nada disso. Por quê? Porque Pedro ali não cogitava de si, do seu ponto de vista, do seu brilho pessoal. Pedro pensava no trabalho do Cristo. E em nome do trabalho do Mestre e do que poderia representar ali uma discussão, um rompimento com Paulo, ou um rompimento com os judeus, com os cristãos que vinham do judaísmo, Pedro silenciava. Mostrando para a gente nessa altura do texto de Emmanuel, ou mesmo nessa altura da vida de Pedro, o quanto ele se destacava o quê? Pelo seu equilíbrio, pela sua serenidade, pela sua ponderação, não sendo mais aquele homem ríspido dos tempos de Jesus, aquele homem rigoroso que questionava Jesus por que ele defendeu a mulher pecadora no meio do povo, por que ele, enfim, por que o Cristo às vezes jantava com os publicanos, como foi na casa de Zaqueu, com os homens de chamada má vida, por que o Cristo contemporizava na visão dele, no ponto de vista dele, com os pecadores de sua época, não. Agora Pedro era a ponderação, o bom senso, a serenidade. E ouvia aqueles apontamentos de Paulo em silêncio. Tanto é, meus irmãos, que quem saiu em defesa dele foi Barnabé. Paulo, sou dos que lamentam sua atitude nesse passo. Com que direito poderás atacar a vida pura do continuador de Jesus? Barnabé, então, chorando, porque tinha muita amizade com Paulo, muito carinho, havia convivido com ele por mais de 4 anos. Viveram lutas, dificuldades de toda ordem em defesa do Evangelho, divulgando o Evangelho, e não compreendia aquela atitude de Paulo. Só que Paulo era muito franco, né? Paulo compreendia a sagacidade, compreendia a sutileza da atitude dos fariseus, que agiam inspirados pelas sombras, com que finalidade? Acabar com o Evangelho. Misturar a prática exterior de fé com o Evangelho, o que chega até os nossos dias atuais, para que a essência do Evangelho fosse o quê? Abafada. Fosse esquecida. E as pessoas então se acomodassem nas práticas exteriores, esquecendo de combater o orgulho dentro delas, esquecendo de combater a vaidade, esquecendo de desenvolver a humildade como uma virtude fundamental, esquecendo de renunciar a si mesmo, a sua vida, em benefício do Evangelho no mundo, esquecendo de se sacrificarem, se acomodando na vida física. Então, Paulo dizia, temos o direito, o de viver com a verdade, respondendo a Barnabé, o de abominar a hipocrisia e o que é mais sagrado, o de salvar o nome de Simão das arremetidas farisaicas, cujas sinuosidades, ou seja, cujos rodeios, cuja sutileza eu conheço, por constituírem o lugar escuro de onde pude sair para as claridades do Evangelho da Redenção. Então, meus irmãos, diante das discussões, Pedro continuava calmo. E Pedro, então, rogou a Jesus a inspiração para aquela hora. E ao lembrar-se do Cristo, lembrou-se de sua cruz. E a cruz, Pedro, então, absorveu um símbolo que a cruz traz que às vezes a gente não observa e não reflete em torno dele. Em que sentido? Como que é formada a cruz? Por 2 eixos. Um eixo vertical e um eixo
horizontal. Nesses eixos, um ponto de encontro. E então, Pedro passou a refletir em um eixo, o eixo horizontal da estabilidade, como se fosse a figura de Tiago, a quem ele amava, que tinha sua importância no Evangelho, porque graças às atitudes de Tiago, os judeus não extinguiram a igreja de Jerusalém. Ou seja, graças à aproximação dele com o farisaísmo, graças à defesa da observância de alguns pontos do judaísmo e do farisaísmo dentro da igreja da Casa do Caminho, aquela casa era mantida. Por outro lado, ele via também o papel de Paulo como importantíssimo. Por quê? Porque levava o evangelho para longe dos círculos judeus, para que o evangelho, portanto, cumprisse a sua finalidade de chegar a todos os povos do mundo, cumprindo as palavras de Jesus de que seus discípulos viriam do Oriente e do Ocidente, ou seja, o evangelho seria difundido em toda a terra, não sem acepção de origem, sem diferença de crença pré-existente. E, portanto, meus irmãos, quando Pedro reflete em torno disso, de que deveria amar a Tiago, bem como a Paulo, em certa altura daquelas discussões e daquele clima ali que caminhava claramente para uma briga dentro da igreja, para uma confusão generalizada, Pedro então ergue a palavra e fala com todos: olha, meus irmãos, eu muito tenho errado nesse mundo. Não é segredo para ninguém que cheguei a negar o Mestre no instante mais doloroso do Evangelho. Tenho medido a misericórdia do Senhor pela profundidade do abismo das minhas fraquezas. Se errei entre os irmãos muito amados de Antioquia, peço perdão de minhas faltas. Submeto-me ao vosso julgamento e rogo a todos que se submetam ao julgamento do Altíssimo. E ele então, sem entrar se um ponto de vista A ou B estava certo, simplesmente pede perdão de suas faltas, relembra suas próprias fraquezas, numa atitude, numa demonstração de humildade, e em seguida vira e fala para Paulo: Paulo, vamos fazer o seguinte, pega aí o Evangelho, vamos fazer a leitura, os comentários, que é a proposta que nós temos aqui de estudar o Evangelho. E, portanto, meus irmãos, aquela questão não foi abordada por Pedro naquele episódio. O próprio Emmanuel comenta que essa situação na igreja de Antioquia sequer foi narrada em Atos dos Apóstolos, mas foi um instante decisivo para o cristianismo no mundo. Essa passagem ignorada da cristandade, na qual Pedro não adota um ponto de vista, viu que ali não era a hora, não era o momento, dentro da sua ponderação, dentro do seu bom senso, adia o enfrentamento dessa situação para uma ocasião mais oportuna, para um meio mais oportuno, que seria onde? Lá em Jerusalém, no qual também Paulo iria tomar conhecimento do que acontecia ali, porque desde que ele foi lá, muita coisa havia se modificado e ele não tinha conhecimento. Então, Pedro não entra na questão, invoca a leitura, o estudo do Evangelho, e assim ele torna a apaziguar os ânimos, isentando-se de emitir sua opinião, isentando-se de, por si só, tomar uma decisão tão importante dentro do cristianismo nascente. E o que ele ia fazer? Ele ia convocar para isso, sob inclusive o convite, sob o pensamento de Paulo, uma reunião. Ele não tomaria sozinho aquela decisão. Respeitando o espírito coletivo do Evangelho no mundo, ele iria lá em Jerusalém chamar João, Tiago, o próprio Paulo, Barnabé. Tito vai ser convidado para ir lá. Ele, que era um cristão oriundo do paganismo, iria lá dar os seus testemunhos de fé. Iria, inclusive, demonstrar dons mediúnicos que iriam angariar a simpatia de Tiago. Então, meus irmãos, mostrando para a gente que tem momentos que a gente é necessário aguardar. Nem sempre é a hora, por mais que a gente tenha um ponto de vista, a gente tem que refletir muito no momento e na forma de defender
ou de adotar uma determinada postura. A opinião de Pedro já era clara, no sentido de que o evangelho não fazia acepções, mas ali não era a hora, ali não era o momento. Tanto é, meus irmãos, que eles conversam, resolvem fazer uma reunião em Jerusalém, que seria o chamado concílio, ou conselho de Jerusalém, na qual foram convidados Paulo, Barnabé, bem como também foram junto deles, conforme a gente dizia, Tito, que era um jovem aí por volta de 20 anos, mas que já se dedicava de muito bom grado, com muito entusiasmo, com muito fervor, à causa de Jesus no mundo. Quando, portanto, essa comitiva de Antioquia, de Paulo, Barnabé e Tito, de mais outros 2 companheiros de viagem, chegam até Jerusalém, com o que eles se deparam? Eles se deparam quase que com uma sinagoga, ali na casa do caminho, na qual a postura de Tiago, filho de Alfeu, porque Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, nessa altura já tinha sido assassinado por ordem de Herodes. A postura de filho de Alfeu, ou seja, conforme Emmanuel narra aqui, aparecia agora radicalmente transformado. Suas feições eram de um mestre de Israel, ou seja, era como se Alfeu, o filho de Alfeu, Tiago menor, fosse quase que um rabino, um doutor da lei ali dentro da casa do caminho, com todas as características indefiníveis dos hábitos farisaicos. Não sorria. Os olhos deixavam perceber uma presunção de superioridade que raiava pela indiferença. Então, Paulo observa aquilo. Paulo observa também que a casa do caminho estava ainda maior. Novos cômodos tinham sido construídos, novos aposentos, novos cômodos de acolhimento dos necessitados que chegavam ali em abundância. Ou seja, havia naquela época, naquela altura, na igreja de Jerusalém, na casa do caminho, a primeira igreja cristã do mundo, mais de 100 de viúvas, de velhos, de órfãos, de doentes, de obsidiados, de alienados mentais. Alguns chegavam em caráter provisório, eram acolhidos, amparados, melhoravam e seguiam sua vida. Outros, meus irmãos, eram quase que uma internação permanente. Ou seja, era como se fosse um hospital psiquiátrico para alguns, de internação ali por longo tempo. Talvez até que a morte os chamasse. Por quê? Porque do contrário a família não acolhia, senão ia lá para o Vale dos Imundos. Então era onde tinha abrigo, era onde tinha assistência. E era onde ali tinham um enfrentamento correto com o Evangelho, daquelas situações que às vezes eram processos obsessivos, em graus extremos, aí, como a gente estuda hoje em dia, de subjugação, etc., conforme as lições de Kardec no Livro dos Médiuns. Então, quando Paulo observa aquele quadro, Pedro chega inclusive a falar com Paulo que certa vez aquilo estava incomodando ele tanto, aquela influência ali do judaísmo dentro da casa do caminho, do farisaísmo, que ele chegou a cogitar de sair dali. Ou seja, de afastar-se da igreja, de ir, vamos supor, lá para Jope, de ir para uma outra cidade, de fundar outro núcleo cristão. E diante da indecisão e da amargura, da chateação em que ele estava, certa feita, ele rezou com muito fervor, pedindo a Jesus amparo e inspiração. E aí então ele narra que Jesus veio encontrar-se com ele, apareceu em espírito para Pedro, falando com ele o seguinte: ô Pedro, não deixe de lado os filhos do Calvário, que era aquela multidão de necessitados que chegava ali quase que diariamente na casa do caminho. Foi quando então Pedro esqueceu de sua situação pessoal e falou: olha, a obra que é do mestre, e eu preciso deixar isso de lado, e lá permaneceu. Pois bem, meus irmãos,
contado isso, para iniciarem-se as discussões em torno da adoção ou não das práticas exteriores do judaísmo, Tiago, logo de princípio, abordou a situação de Tito, perguntando qual que era a origem dele, se ele vinha, né, de origem das tribos dos judeus ou não. Quando ele fala que não, Tiago então faz a exigência de que ele fosse circuncidado. Aquilo para Paulo foi um desaforo. Ele não aceitou mesmo. Aquilo ali para ele foi algo assim ofensivo, porque eles estavam indo exatamente conversar em torno daquilo, e aquela exigência com Tito para ele era inaceitável. Aí veio o que? A ponderação, o bom senso de Pedro, falando com ele em particular. Depois de Paulo apelar justamente para que Pedro emitisse sua opinião. O que vem a ser tão pequena concessão, perguntava Pedro, afável, em face do que pretendemos realizar? Precisamos de um ambiente pacífico para esclarecer o problema da obrigatoriedade da circuncisão. Não firmaste compromisso com o gentilismo de Antioquia? Ou seja, qual que era o clima da conversa e da reunião que Pedro tentava ali preservar? O clima de paz. Isso traz outra lição para nós, meus irmãos. Em que sentido? Nós não devemos nos reunir em assembleia para abordar um problema, uma dificuldade, uma divergência, uma situação que a gente está enfrentando, num clima de cisânia, de partidarismo, de opiniões extremadas, porque assim a gente não resolve as coisas. Nós precisamos primeiro apaziguar os nossos corações para que a gente aceite, pelo menos escute o que o outro tem para dizer, raciocinemos e assim possamos chegar a bom termo. Era o que Pedro fazia. E falava com Paulo, Paulo, cede nisso, porque isso aí é muito pequeno frente ao objetivo que a gente tem. Deixa com que Tito seja circuncidado, porque do contrário nós já vamos abrir uma contenda, uma dificuldade logo no início. Como que nós vamos chegar no objetivo que a gente pretende? E aí prevaleceu o bom senso de Pedro, né? E assim foi feito. Paulo, ainda assim, não, é como se a gente dissesse hoje, né? Não engoliu aquilo, não aceitou, continuava, tanto é que os dias que se seguiram, dentro das conversas que eles tiveram, Paulo pouco emitiu suas opiniões, inclusive pedindo a Barnabé que contasse como que foram as viagens dele, como que os gentios acolheram, como que os pagãos acolheram o evangelho, o receberam de bom grado, fundaram as primeiras igrejas, deixou com que Barnabé expusesse, né, fizesse mais uso da palavra. Outro ponto, meus irmãos, que foi fundamental e que esse capítulo aqui descreve, coisa que também não está em Atos dos Apóstolos, foi o entendimento de Paulo em torno da situação da Casa do Caminho. E que fez com que, inclusive, ele desse uma sugestão decisiva para que a influência do judaísmo fosse afastada dali, daquela casa e das demais igrejas cristãs que surgiam, que foi a seguinte. Paulo observou que, como o trabalho de assistência aos enfermos, aos necessitados era muito grande, havia, por consequência, muita necessidade de quê? De recursos financeiros. E o que se fazia? O que os fariseus faziam? Eles aportavam recursos com a contrapartida das exigências de observância dos princípios de fé farisaicos. Ou seja, ajudavam desde que se falasse em torno da carne permitida ou da carne proibida de ser consumida. Ajudavam desde que exigisse que os seguidores lavassem as mãos. Ajudavam desde que, por exemplo, os frequentadores fossem circuncidados. E, portanto, observando que os necessitados não podiam ser largados à própria sorte. Não podiam deixar de ser acolhidos conforme o pedido do Cristo. Foi Jesus quem insistiu com Pedro. Pedro, não esqueça os filhos do Calvário. Ou seja, precisava-se assisti-los. Mas como para isso se precisava de dinheiro, o que Paulo refletiu?
E antes disso, Pedro havia falado com ele, olha, as hortaliças e as frutas, aqueles que estão melhores cultivam, para que isso a gente não precise comprar. Mas aí vieram duas sugestões de Paulo. Em que sentido? De que aqueles que estivessem mais fortes não só cultivassem para que se tivesse ali as frutas e hortaliças, mas para que se tivesse outras oficinas de trabalho, por exemplo, que tecessem como ele tecia, fizessem ali uma olaria como Barnabé, na condição de oleiro, se mantinha, para que tivessem recursos para si mesmo e para reverter para casa, para os mais necessitados, para os mais limitados. E além disso, qual foi a sugestão de Paulo? Para que se passasse a pedir em nome de Jesus. Para que ele, Barnabé, ou qualquer outro que visitasse as igrejas fundadas, as cidades nas quais haviam núcleos cristãos, fossem feitos pedidos de donativos em nome do Cristo, em nome da assistência aos necessitados. Não para si mesmos, porque na condição de divulgadores do Evangelho, eles deveriam continuar trabalhando para se manter, como Paulo fazia, como Barnabé fazia. Mas que todos os recursos que fossem possíveis de ser angariados, fossem destinados à caridade, à assistência social, ao amparo aos enfermos, à alimentação dos órfãos, à assistência aos velhinhos. Essa é a finalidade das doações. E, portanto, veio a sugestão de Paulo de que elas fossem instituídas. A sugestão causou uma enorme alegria em Pedro e em João. Por quê, meus irmãos? Porque isso faria com que a causa do Evangelho fosse independente no mundo. E não sofresse a influência daqueles que, sob o pretexto de ajudar, queriam, na verdade, ditar regras, preceitos e princípios que deveriam ser cumpridos estranhos ao Evangelho, que não guardavam relação com o patrimônio deixado por Jesus. E aí, meus irmãos, veio, portanto, essa orientação superior, essa inspiração de Paulo, que foi acolhida, no sentido de que as doações viriam para sustentar o trabalho da assistência aos necessitados. O fato é que isso foi conversado num círculo íntimo entre Paulo, João, Pedro e Barnabé. Não foi no curso das assembleias com Tiago e com os demais representantes ali da igreja de Jerusalém. Essas conversas continuaram ali em torno da exigência ou não do cumprimento dos preceitos farisaicos, até o ponto em que Pedro viu que era a hora dele manifestar-se. Manifestando-se, após terem escutado os pontos de vista de Tiago, de um, de outro, após o ponto de vista de Barnabé exposto, após o testemunho de Tito, Pedro vem, invoca o Evangelho, busca o Evangelho no qual ele falava lá, olha, no dia glorioso do Pentecostes, as vozes falaram na praça pública de Jerusalém para os filhos de Israel e dos pagãos. Então, seguinte, vocês se lembram do Pentecostes? Lá foram várias línguas que foram faladas para que todos fossem convocados, para que o evangelho não se limitasse aos judeus. O Todo-Poderoso determinou que as verdades fossem anunciadas indistintamente. E veio Pedro falando ainda. Jesus afirmou que os cooperadores do reino chegariam do Oriente e do Ocidente. Não compreendo tantas controvérsias quando a situação é tão clara aos nossos olhos. E lá na frente Pedro volta a falar. Não mandou o Cristo que pregássemos a boa nova a todas as nações? Claro que não podemos desprezar o patrimônio dos israelitas, ou seja, isso não significa que nós vamos esquecer o legado de Moisés e dos profetas. Tanto é, meus irmãos, se a gente observar hoje, nós cristãos, a nossa Bíblia continua tendo o Velho Testamento. Por quê? Porque há ali uma base aproveitável.
Há ali preceitos e lições que nós devemos extrair, que se a gente já tivesse compreendido, a vida na Terra já estaria muito diferente. Vamos dar um rápido exemplo aqui. Está lá entre as leis que Moisés nos legou e que ele recebeu no Monte Sinai, entre os 10 mandamentos, honrai vosso pai e vossa mãe. O que seria da vida na Terra se a gente já cumprisse esse preceito? Se todo filho tivesse piedade filial, tivesse o respeito a seus pais, cuidasse deles na velhice, mantivesse no lar um clima de paz, de harmonia, de união, de amor, a vida já estaria muito diferente, né? Por isso que o Cristo dizia, por exemplo, eu não vim destruir a lei, para que a gente aproveitasse o legado de Moisés, especialmente nas tábuas da lei, bem como também tantos outros pontos válidos, constantes no Velho Testamento, mas que soubéssemos distinguir aquilo que foi de origem divina daquilo que era criação provisória de Moisés, com a finalidade de conter a barbárie e a selvageria do povo à sua época, como as leis civis de Moisés, entre elas a lei de Italião, né? Conforme a gente estuda, vez ou outra, quando nos deparamos com esse assunto. Pois bem, meus irmãos, a ponderação de Pedro pôs fim no problema. E naquela oportunidade, portanto, ficou decidido, e para isso, inclusive, formatou-se ali um documento que viajaria às igrejas cristãs da época, na qual não se faria acepção ou exigência de circuncisão, de observância de práticas farisaicas por parte dos frequentadores das igrejas cristãs. Ou seja, não mais se exigia o cumprimento de preceitos do judaísmo. Ou seja, os gentios seriam bem-vindos, os pagãos seriam bem-vindos. O que importava, a ordem de prioridade, era o quê? O Evangelho do Cristo. Então, meus irmãos, ficou definido esse ponto, trazendo harmonia e permitindo o retorno do congraçamento nas igrejas cristãs, o retorno do clima de fraternidade, de respeito mútuo que deveria existir, e a conclusão desse capítulo 5 do livro Paulo Estevão, da segunda parte, é quando decide-se o retorno de Paulo e Barnabé para Antioquia, mas Pedro pede naquela oportunidade que levassem consigo outros 2 ajudantes, outros 2 cristãos que poderiam ser úteis lá em Antioquia, que seriam Silas e Barsabás, conforme orientação e pedido de Pedro. Aquele pedido foi acolhido, ou seja, Paulo e Barnabé o aceitaram de bom grado. Entretanto, já no finalzinho desse capítulo, que também está presente no livro de Atos, Barnabé foi até a casa da irmã dele, Maria Marcos. Ela novamente o pede para que levasse seu filho, João Marcos, o futuro evangelista Marcos. E Paulo, portanto, nesse ponto, não transigiu com Barnabé, dizendo que não levaria novamente João Marcos consigo, porque ele já havia abandonado eles por uma vez. Ou seja, Paulo não via ali maturidade ainda nele, mesmo que para isso houvesse ali um desgaste da amizade entre eles. Porque para Paulo, primeiro os interesses de Deus, depois as amizades do mundo. E aí, meus irmãos, então, decidiu-se que João Marcos, por carinho à sua irmã, por carinho ao sobrinho, ficaria junto dele. Mas então, para que não rompesse ali uma amizade que eles haviam formado, e que o próprio Paulo fala, olha, a nossa amizade está muito acima dessa circunstância, Paulo então foi inspirado, né, pensou em sugerir a Barnabé que fosse com o sobrinho, no qual ele ali trazia para junto de si, tinha firmado o compromisso com a irmã de estar junto dele, de ampará-lo, de levá-lo ali para o trabalho de divulgação do Evangelho. Paulo então sugere que eles fossem para a ilha de Chipre. Ele acolhe a sugestão, agradece a Paulo aquela ideia, porque aquilo ali era uma forma de conciliar o pedido da irmã, a vontade do sobrinho com a divulgação do Evangelho no mundo, e
prepara-se ao final desse capítulo a próxima viagem missionária de Paulo, que já será não mais na companhia de Barnabé, seu companheiro de 4 anos, né, pela Panfilha, nas cidades de Perge, de Natália, enfim, em Derbe, em Listra, mas seria agora a companhia de Silas, em sua próxima excursão de divulgação, de propagação do Evangelho, viagem essa que ele vai voltar em algumas cidades, mas também vai além delas, atingindo a Grécia Antiga, vindo mais para o Ocidente, no propósito dele de divulgar o Evangelho a todos os povos. Né? Lá na frente, nas próximas viagens dele, ele vai estender cada vez mais esse alcance, e na última viagem missionária de Paulo, daqui a alguns anos, que foi sua 4ª viagem, que não tem referência bíblica, nós vamos ver aqui no livro Paulo Estevão que ele vai chegar até a Espanha para poder levar a mensagem do Evangelho de Jesus. Então é isso, meus amigos. Esse aqui é o nosso esforço de compreensão, de entendimento desse capítulo. Certamente há outras lições aqui, outros conteúdos que por meio da leitura e da reflexão todos nós podemos extrair também. Daí, né, o lembrete nosso de que sempre que possível procuremos a leitura aqui dos originais, porque o aproveitamento, o aprendizado, sem dúvida alguma, é maior, é muito mais amplo do que simplesmente a nossa exposição aqui, que tem suas limitações, que esbarra aqui em dificuldades de síntese de nossa parte. Enfim, meus amigos, a leitura sempre tem a sua importância, né? Meus irmãos, encerrado o nosso tempo, passemos a nossa prece de encerramento, para que a gente possa também igualmente agradecer ao alto o amparo e assistência recebidos. Senhor Jesus, querido amigo, agradecemos o ensejo do estudo que sempre ilumina, ampara e instrui a nossa conduta na vida. Rogamos ao Senhor, querido amigo, que continue a amparar e assistir a todos nós. Ampare e abençoe muito, Mestre, o nosso querido solar. As atividades que lá ocorrem no mundo espiritual, que não tiveram interrupção e que continuam durante esses últimos meses, no qual nós ainda temos enfrentado a pandemia, uma situação de saúde pública, que tem nos feito, nos pedido, né, o isolamento em nossos lares, restringirmos o contato social, de maneira, Mestre, a pouparmos um ou outro de nós que eventualmente poderia ser mais vulnerável a esse vírus, a esse mal com o qual ainda convivemos. Com os corações, Mestre, cheios de esperança, de bom ânimo e de muita confiança em Deus. Rogamos ao Senhor que ampare a todos os trabalhadores, frequentadores, tarefeiros, assistidos, encarnados e desencarnados do nosso querido solar. Que todos possamos receber a vossa visita, a vossa presença nos nossos lares, nos nossos corações, e que possamos, Mestre, continuar nos irmanando em torno do ideal do Evangelho puro e simples que o Senhor nos deixou e que foi resgatado para nós há mais de 150 anos por intermédio do seu missionário, o nosso querido codificador Allan Kardec, cujo trabalho não foi individual. Ele esteve à frente de um trabalho coletivo da espiritualidade superior, nos legando, Mestre, essas lições que tanto nos instruem, que tanto nos amparam. Agradecemos ao Senhor por tudo e que a vossa paz seja sempre conosco, hoje e sempre, que assim seja. E com a nossa prece, em nome de Deus nosso Pai, de Jesus nosso Mestre e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, agradecemos ao alto e damos por encerrados nossos estudos
singelos estudos, na santa paz do Senhor, que assim seja. Fiquem com Deus, meus amigos. Até a próxima.